Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 1. E hoje nós iremos expor esse texto da Escritura Sagrada. Faremos uma pausa na nossa exposição dominical do livro de Gênesis. E a partir de hoje nós estudaremos os 3 capítulos do profeta Joel, começando hoje com o capítulo 1. Antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar. Pai Santo, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, que temos de agora ouvirmos a Tua palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor me use, Senhor Deus, de forma que a Tua palavra seja exposta com clareza, com fidelidade, de forma com que todos aqueles que ouvirem, Senhor, esta mensagem que é a Tua voz, ó Deus, todos, ó Deus, pela iluminação do Teu Espírito, entendam, Senhor, aquilo que o Senhor requer de nós. E que possamos, ó Deus, praticar, viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, nesse instante. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, os dias que estamos passando têm sido terríveis e todos têm esperança que tudo isso passe logo e possamos voltar à normalidade. Podemos circular livremente, sem máscara, podemos nos reunir, podemos nos alegrar, festejar, viajar e tudo mais o que fazíamos até um ano atrás. Mas eu já disse em outra ocasião que, na verdade, nos dias que antecederam esta pandemia, as coisas não estavam tão boas como nós imaginamos. Engana-se quem pensa que, pelo fato de antes não termos que conviver com esta crise, tudo estava bem, tudo tranquilo. Na verdade, já há muito tempo o mundo tem pecado contra Deus, tem rejeitado o seu Filho Jesus Cristo, tem idolatrado os seus prazeres, os seus bens, o seu dinheiro, o seu trabalho e a sua família. Idolatrado principalmente a si mesmo. Os homens há muito tempo têm vivido não somente longe de Deus, mas também contra Deus, contra os seus mandamentos e desobedientes à sua palavra. E não somente o mundo ímpio, a igreja também tem pecado contra Deus. O nosso culto, há muito tempo, tem sido um culto mais voltado para as necessidades humanas do que para a adoração a Deus. O culto se tornou para a igreja da nossa geração um evento, um programa, um passatempo, uma obrigação. Muitos cristãos não se preparam para o dia do Senhor, não se preparam para o culto, vindo para a igreja de qualquer jeito, preocupados com o almoço ou com a pizza depois do culto. Outros não conseguem se desligar do trabalho e ficam pensando naquilo que eles deixaram por fazer. Vão para o culto casais brigados, irmãos que não se falam, que não se perdoam, gente com o coração cheio de amargura, cheio de rancor, que não perdoam uns aos outros. Igrejas investiram muito dinheiro na reforma, na construção, na ampliação dos seus templos, com bancos confortáveis, estofados, ar-condicionado, aparelhagem de som de última geração, multimídia e tudo mais. Corais e grupos musicais que chamamos de grupos de louvor, ora apresentam verdadeiros shows com performance, desejando a aprovação e até, se possível, o aplauso daqueles que os ouvem, ou estão louvando sem entusiasmo, sem excelência, com músicas mal ensaiadas, mal tocadas e mal cantadas. Alguns cristãos escolhem o culto
que vão participar no domingo. E em muitos casos, o culto matutino e a escola dominical são sacrificados, porque, afinal de contas, domingo de manhã é o dia de dormir até mais tarde. É o dia de limpar a casa, é o dia de preparar o almoço, fazer aquele churrasco, a feijoada, ou então é o dia de ficar em casa estudando para a prova de segunda-feira, ou então até mesmo sair para jogar aquele futebol, ou mesmo ficar em casa à toa assistindo televisão. Sociedades internas têm feito o seu trabalho de maneira mecânica, sem entusiasmo, sem alegria, apenas para preencherem relatórios. Professores de escola dominical são mal preparados, não estudam suas lições, ensinando de qualquer jeito, e os alunos igualmente assistem às aulas sem entenderem nada. Diáconos não fazem o seu trabalho de cuidarem dos mais necessitados, limitando-se a serem porteiros de igreja. Isso quando você encontra algum diácono na porta da igreja. Presbíteros se tornaram administradores e não pastoreiam o rebanho. E os pastores têm deixado de pregar a verdade, massageando as ovelhas com sermões agradáveis, água com açúcar, que não tratam de pecado e arrependimento, que não falam de céu e inferno, que não mais apontam para a cruz, que não ensinam que Cristo deve ser o centro das nossas vidas. E com uma igreja assim, famílias estão doentes, casais não se amam, filhos são desobedientes e trabalhadores fazem o seu trabalho não para a glória de Deus, mas apenas para ganharem dinheiro. E desta forma, a igreja não tem dado um bom testemunho, não evangeliza e não faz a sua obra missionária. É claro que eu estou generalizando. Existem muitos irmãos fiéis nos seus ministérios, executando com excelência os seus dons. Mas, no geral, este tem sido o retrato da Igreja de Cristo nos dias de hoje. A igreja ao redor do mundo, a igreja brasileira e também, sejamos sinceros, as nossas igrejas locais, Itaboa, Guilhermes e Correias. Precisamos reconhecer isso, precisamos ser humildes e reconhecermos os nossos pecados, reconhecermos onde estamos errando. Precisamos ser sinceros, olhando para os nossos corações, para as nossas vidas e reconhecermos os nossos pecados. Precisamos reconhecer a nossa frieza espiritual, a nossa falta de compromisso, o nosso relaxo, a nossa amargura, a nossa falta de perdão. No domingo passado, quando eu preguei o texto de Lucas, capítulo 3, eu falei que Deus está clamando ao mundo nos dias de hoje para que o mundo se arrependa. Esse é o ponto, meus irmãos. Deus enviou esse vírus ao mundo, vindo lá da China, se espalhando por todas as nações, chegando até mesmo às nossas casas, infectando muitos de nós, adoecendo gravemente outros, matando alguns, deixando gente desempregada, famílias com fome, gente deprimida, doente, desesperada, inclusive entre os crentes. Precisamos reconhecer o nosso pecado e nos arrependermos e clamarmos a Deus por sua misericórdia. E o livro de Joel vai nos ensinar a fazermos exatamente isso. Irmãos, o livro de Joel ele é conhecido como um dos profetas menores. Eles têm esse nome porque são livros de tamanhos menores, se comparados com os profetas maiores, como Isaías, Jeremias ou Ezequiel, por exemplo. Poucos pregadores expõem estes livros com fidelidade. Você já leu todo o livro do profeta Joel? Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação ou um estudo bíblico nesse livro? Os assuntos abordados por esse profeta no passado e negligenciado por tantos são extremamente atuais para nós. Então vamos hoje expor a mensagem que Joel nos traz no capítulo 1 do seu livro. Eu coloquei como tema da nossa mensagem as calamidades que exigem arrependimento. A
a primeira parte. No nosso próximo estudo, na nossa próxima exposição bíblica, nós veremos a segunda parte, que está a partir do capítulo 2. E olhando para o texto de Joel, capítulo 1, no primeiro versículo nós lemos o seguinte: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Nós não sabemos praticamente nada a respeito do profeta Joel. Apenas que ele era filho de Petuel e que ele não era um sacerdote, já que ele se dirige aos sacerdotes no seu livro. Também não sabemos ao certo quando esse livro foi escrito. Mas o nome Joel chama a nossa atenção. Em Israel, os pais davam aos seus filhos nomes que possuíssem um significado especial. Os pais não escolhiam o nome que dariam aos seus filhos por acharem bonito, por acharem sonoro, na moda, ou para homenagearem algum artista ou jogador de futebol. O nome ele tinha a ver com o caráter da pessoa. E o nome Joel significa o Senhor é Deus. Isso é muito importante, tendo em vista que o povo de Deus, naquela época, havia se afastado de Deus e se esquecido da sua aliança. Os judeus desfrutavam de prazeres, envolviam-se com o seu trabalho, cultuavam a Deus não com o coração, mas apenas de forma mecânica, aparente, exteriorizada. O Senhor, Yahvé, Jeová, o Deus da aliança, havia sido esquecido por eles. Esqueceram-se da sua aliança e, por causa disso, viviam como se Deus não existisse. Idolatravam os prazeres, o trabalho e a religião. Adoravam essas coisas, mas não ao Senhor. E no versículo 2 e no versículo 3 nós vemos o seguinte, diz assim: Ouvi isto, vós, velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos e aos filhos, e os filhos. Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Veja que Joel chama os anciãos, os mais velhos, e também a todas as demais gerações a ouvirem as suas palavras. Note que Joel está dizendo aqui, aos anciãos em primeiro lugar, que a calamidade que eles estavam vendo, eles nunca haviam visto antes. Aquilo era uma novidade para eles, para que eles contassem às próximas gerações. Da mesma forma, meus irmãos, a calamidade que estamos vivendo hoje, nenhum de nós jamais viu. Nenhum de nós jamais passou por uma pandemia que gerasse tanto transtorno. E não somente pelo vírus em si, mas pela questão econômica, pelo desemprego, pela depressão e por lutas políticas. Nenhum de nós jamais havia visto isso antes, e nós devemos contar isso às gerações que virão depois de nós. E qual era a crise que acontecia em Judá e em Jerusalém nos tempos de Joel? Os versículos 4 a 8 nos dizem assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e eles têm os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido de sua mocidade, está cingida de pano de saco. Bom, nos dias de Joel,
a nação de Judá passava por uma terrível crise. A lavoura havia sido destruída por um enxame de todo tipo de gafanhotos. Eles destruíram tudo. Observe no versículo 4 que os gafanhotos eles eram organizados e destruíram tudo completamente. E não deixaram nada para trás. Isso fez com que não houvesse mais uva e assim acabasse o vinho. Os ébrios, os bêbados, eles são chamados à atenção por isso. Essa destruição provocada pelos gafanhotos havia tirado o vinho de suas bocas. Esse enxame de gafanhotos se mostrou tão devastador que o profeta compara com um leão e com uma leoa. No versículo 6 e no versículo 7, nós lemos que não sobrou nada, tudo foi destruído. E no versículo 8, nós vemos que só restava o lamento, a dor e a profunda tristeza, como o luto de uma noiva que perdeu o seu noivo antes do casamento. Note bem, os gafanhotos são criaturas pequenas e frágeis, mas que têm a capacidade de acabar com muitas lavouras completamente, deixando uma nação inteira passando fome. Os povos antigos temiam os gafanhotos porque sabiam do perigo que eles representavam. E como naquela época, nos dias atuais, Deus levantou uma pequena criatura, muitas vezes menor do que um gafanhoto. Um vírus, que não podemos nem mesmo chamar de um ser vivo. Ele se espalhou pelo mundo inteiro, trazendo destruição. E já foi comprovado que para a grande maioria das pessoas, o vírus em si mesmo não vai causar grandes danos, é até mesmo inofensivo ou traz leves e pequenas reações. Mas alguns adoeceram com ele, foram até internados e tiveram aqueles que não resistiram e vieram a falecer. Todavia, todo o mundo foi afetado de uma forma ou de outra. Esse trancamento nas nossas casas tem trazido a muitas famílias o desemprego, a fome, a depressão e a violência doméstica. Isso sem falar nos preços, que estão cada vez mais altos. Isso nos mostra que, para chamar a nossa atenção a Ele e nos arrependermos dos nossos pecados, Deus usa aquilo que Ele quiser, até mesmo a menor das criaturas. Como naquela época, existe hoje uma crise econômica em nosso país. A comida está escassa em muitas mesas. Aqueles que só pensavam em prazeres perderam tudo, como os bêbados da época de Joel. Onde estão as festas? Os carros com pancadão? As baladas? Não tem mais futebol, não teve carnaval, os bares estão fechados. E até o divertimento lícito, não pecaminoso, como um inocente passeio na praia, no shopping, ou até mesmo uma simples ida à casa da avó, estão proibidas. O Senhor está chamando a nossa atenção a Ele. E Ele é o único Deus. Somente Ele deve ser adorado. Não o lazer, não as diversões, não os vícios. Deus está chamando a atenção dos bêbados, tirando deles os lugares onde eles podiam beber, mas também está chamando a atenção de todos os demais, inclusive dos crentes, que trocavam o culto por um passeio, por uma visita na casa de um parente, por uma festa, por um almoço, como os gafanhotos de Judá, há milênios atrás. Hoje, o coronavírus tem nos tirado muitas coisas. E no versículo 9 e também no versículo 10 nós lemos o seguinte: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal, versículo 9, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas
se murcharam. Como não havia mais o fruto do campo, o culto ao Senhor foi afetado. Os crentes no Antigo Testamento levavam suas ofertas diariamente ao templo, que eram animais, mas também vegetais, como oferta ao Senhor. E como os gafanhotos acabaram com as lavouras e não havia mais como continuar se trazendo a oferta ao Senhor. Por causa disso, o culto foi interrompido e os sacerdotes, ministro do Senhor, estavam enlutados. E nós temos vivido algo semelhante em nossos dias. A igreja teve o seu direito de culto público solene ao Senhor tolhido por autoridades sob a justificativa de contenção da contaminação do vírus. Nós não podemos chamar uma transmissão ao vivo de uma liturgia e de um sermão de culto online. Muito menos esse sermão gravado é um culto online. Só existem 3 tipos de culto. O culto público solene, quando toda a igreja se reúne, o culto doméstico familiar e a devocional particular. Os pastores e os presbíteros, como líderes espirituais do povo de Deus, não podem se conformar com essa situação que alguns chamam de o novo normal. Os pastores não podem se conformar com igrejas fechadas e fazerem a sua atividade remotamente. Estamos fazendo sim isso agora, estamos trabalhando dessa forma agora e o fizemos no ano passado. Mas isso deve provocar em nós uma grande e profunda tristeza, tão grande como o luto. E nos versículos 11 e 12 nós lemos o seguinte: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. De nada adiantou o trabalho árduo dos lavradores. Além dos gafanhotos, houve naquela época uma grande seca que impediu o crescimento e a frutificação daquilo que os gafanhotos não alcançaram. As uvas para o vinho, o trigo e a cevada para o pão e as frutas para o alimento. Não havia uma só lavoura que não tivesse sido atingida. Já não havia mais a alegria da colheita, porque não houve colheita. Tudo foi seco ou comido pelos gafanhotos. Isso nos ensina que por mais que a gente trabalhe, que a gente se esforce, que a gente se dedique, o fruto do nosso trabalho não vem dos nossos esforços, mas vem das mãos do Senhor. É graça de Deus. E se Ele estiver irado conosco, Ele vai tirar tudo isso de nós, vai tirar de nós a alegria e o sustento do nosso trabalho. E muitas pessoas foram impedidas de trabalhar e com isso o seu sustento foi reduzido. Por favor, não me entendam mal. Sou contra o fechamento dos comércios, das praias e de todos os lugares onde se possa trabalhar dignamente. Muito pelo contrário. Creio que o que muitos prefeitos e governadores estão fazendo é injusto e prejudicial àqueles que não podem ficar em casa trabalhando e precisam sair para trabalhar. Entretanto, se muitos não podem trabalhar por causa desses decretos municipais e estaduais, sabemos que a mão de Deus está por detrás disso tudo. Em Provérbios 21, versículo 1, nós somos ensinados que o Senhor tem na sua mão o coração do rei, e este, segundo o seu querer, o inclina. Já em João, capítulo 19, verso 11,
lemos que Jesus ele disse a Pilatos que nenhuma autoridade aquele governador romano teria sobre ele se do alto não tivesse lhe sido dada. Dessa forma, todas as decisões dos governantes, mesmo aquelas que são para o mal do povo, é de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus chama a atenção de todos, desde aqueles que só pensam em diversão, como os bêbados, até os trabalhadores que perderam seu sustento. Todos devem se arrepender dos seus pecados e olharem com fé para o Senhor. E o arrependimento, ele deve começar com os líderes espirituais da igreja. Olhando novamente para o nosso texto, nos versículos 13 até o versículo 15, nós lemos: Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Os sacerdotes, os líderes espirituais da igreja do Antigo Testamento, deveriam ser os primeiros a vestirem panos de saco. Esse tipo de vestimenta era feito com um tecido grosso, feito com pelo de cabra, usado quando se estava de luto. Simbolizava profunda tristeza. Várias vezes encontramos crentes no Antigo Testamento vestindo pano de saco em sinal de arrependimento. E aqui, os sacerdotes deveriam ser os primeiros a se arrependerem, vestirem panos de saco e chamarem todo o povo de Deus a jejuarem e também a clamarem a Deus pelo perdão. No dia de hoje, 21 de março de 2021, os membros das igrejas presbiterianas de Correias e Itaboa, além dos irmãos da congregação dos Guilhermes, foram, juntamente com suas famílias, convocados para, em suas casas, fazerem um santo jejum e orarem arrependidos dos seus pecados. Mas os conselhos das duas igrejas fizeram isso primeiro, ontem. Nós, pastores, presbíteros, fomos os primeiros a orarem, confessando os nossos pecados, pedindo perdão a Deus, a começar em nós, presbíteros da nossa igreja. Nós temos a honra e o privilégio de cuidarmos de uma parte da Igreja de Cristo, mas isso também nos traz uma grande responsabilidade. Nós fomos os primeiros a nos arrepender. Por isso, irmãos, isso que nós estamos passando é a mão de Deus pesando sobre nós. Por isso nós fomos os primeiros, pastores, presbíteros, a aclamarmos a Deus. E toda a igreja também é chamada a fazer o mesmo. No versículo 15, Joel menciona que o dia do Senhor está perto e a assolação que virá neste dia. Aquela crise que o povo de Judá e Jerusalém estavam passando e que nós estamos passando agora é apenas um prenúncio do que será o dia do Senhor. Esse dia, coisas muito piores acontecerão aos que não se arrependerem. Nós cristãos almejamos ver esse dia chegar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas para aqueles que estão vivendo suas vidas sem arrependimento, se divertindo, trabalhando sem parar e prestando um culto apenas da boca para fora, sem corações arrependidos, este será o terrível dia do Senhor.
Joel repete a assolação que tomou conta de Judá nos versículos 16 a 18, onde ele diz assim: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Não havia mais alimento. A lavoura foi destruída pelos gafanhotos e também pela seca. O gado não tinha mais pasto e os rebanhos estavam perecendo. E por isso não havia mais alegria na casa do Senhor. Assim, o próprio profeta clama ao Senhor nos versículos 19 e 20. A ti, ó Senhor, eu clamo, porque o fogo consumiu os passos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos no deserto. Joel entendeu que toda aquela praga vinda sobre Judá e Jerusalém era o juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Os judeus cultuavam a Deus, mas o seu culto não passava de uma religião fria, pois eles não adoravam com o coração e a sua adoração era apenas aparente. Essas pessoas iam ao templo apenas como um costume, como uma obrigação. Não havia alegria em seus corações no dia do culto, não havia arrependimento em suas vidas, tudo apenas era aparência, não eram crentes verdadeiros. Por isso, para Joel, tudo aquilo que estava acontecendo não era por acaso. Deus, ele estava no controle de tudo e as pessoas deveriam prestar atenção naquelas coisas e se arrependerem dos seus pecados. Todas as pessoas, os mais velhos, os bêbados, os agricultores, os sacerdotes, todo o povo. Ninguém fica de fora do chamado ao arrependimento feito por Joel. Eles foram chamados a despertarem para aquilo que estava acontecendo. Eles deveriam abandonar aquela religiosidade externa, aquele culto de aparências e se voltarem ao Senhor. Através da calamidade, meus irmãos, Deus mostra que todo o fruto do nosso trabalho pode se acabar. Estamos vendo comerciantes perderem tudo nessa pandemia. Estamos vendo pessoas perdendo seus recursos, seus bens, perdendo até mesmo a sua saúde e a sua vida. Quantos de nós idolatramos o nosso trabalho? Quantos de nós desobedecemos a Deus, não guardando o dia do Senhor, pensando que se trabalharmos muito, não dedicando tempo para cuidarmos da nossa saúde, estarmos com nossas famílias e principalmente cultuarmos a Deus, teremos assim mais recursos para o futuro. Saiba que por mais que você trabalhe, junte dinheiro e tenha muitos bens, Deus pode mandar uma nuvem de gafanhoto, uma seca ou uma pandemia viral e acabar com tudo que você tem, inclusive com a sua vida. E veja que Joel, ele não estava preocupado apenas com a escassez de comida, mas com o culto ao Senhor. Deus está sacudindo a igreja, chamando a nossa atenção. Quantos de nós somos frios espiritualmente, apenas religiosos? Quantos são joio, possuem apenas aparência, mas não têm fé verdadeira em seus corações? Deus nos mandou essa pandemia e com isso estamos impedidos de cultuá-lo em nossos templos. Pensávamos que tudo estava passando quando nós voltamos a nos reunir em agosto passado, mas a situação se agravou novamente e agora os templos foram mais uma vez fechados. Olhe para a sua vida. Ser membro de igreja,
ser batizado, ter professado publicamente a sua fé, isso tudo não garante a sua salvação. Frequentar os cultos, entregar ofertas e dízimos, não significa que você seja um crente verdadeiro. Somente o arrependimento genuíno e a fé em Jesus Cristo é que pode nos dar a salvação. Meus irmãos e meus amigos, Deus mandou todo esse sofrimento para a nossa terra, para nós despertarmos para Ele. Talvez você, que mora em Taboa e Correias, esteja tranquilo, porque aqui o vírus está pegando leve. Alguns dos membros da nossa igreja, inclusive, foram contaminados por ele e se recuperaram em casa, sem a necessidade de internação. Graças a Deus por isso, louvado seja o nome dele. Mas aqui eu tenho visto pessoas despreocupadas. Vejo festas em casas vizinhas, sinto o cheiro de churrasco à noite, percebo latas de cerveja jogadas pelas ruas. Além de bêbados, são porcos. Parte do povo do município de Ribeirão Branco, do distrito de Taboa e dos seus bairros está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Graças a Deus que a maioria aqui está podendo trabalhar. A lavoura de tomate, o corte e transporte da madeira e a fábrica de papel não pararam. Deus tem sido misericordioso com o nosso lugar, mais do que com a maioria dos outros lugares. Mas isso pode piorar, tenha certeza disso. O tempo está se esgotando. Essa pandemia é apenas um vislumbre do que será o terrível dia do Senhor. Esse dia será maravilhoso para os cristãos verdadeiros, mas para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, será um dia tenebroso. O início de toda a eternidade separado de Deus, debaixo de tormentos, no lago de fogo e enxofre. Não haverá graça, não haverá misericórdia, não haverá salvação. Nesse lugar não se trabalha, não se ganha dinheiro, não há descanso, não há divertimento, não existem festas, churrascos ou prazeres. Apenas sofrimentos, horríveis sofrimentos. Então você que me ouve, arrependa-se. Você que está no mundo, arrependa-se. Seus prazeres acabarão. Você que trabalha demais, arrependa-se. Saiba que o seu sustento vem do Senhor e não do seu esforço. Você que frequenta a igreja, mas é apenas um religioso, vai aos cultos por costume, por obrigação, por tradição, mas continua com uma vida errada, longe da vontade de Deus, arrependa-se antes que seja tarde demais, antes que chegue o terrível dia do Senhor. Ele está clamando a nós. Ele enviou essa calamidade para nos chamar ao arrependimento. Então, arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós pedimos a Ti que o Senhor, Pai, produza arrependimento, a começar em mim, no meu coração, no coração de toda a liderança da Tua igreja, no coração, Senhor, de todos os pastores da Tua igreja ao redor do mundo, presbíteros, diáconos, no coração, Senhor, dos membros, idosos, homens, mulheres, jovens, crianças. Ó meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados. Olha para nós, Pai, com misericórdia. Sara a nossa terra, Senhor. Converta, ó Pai, aqueles, ó Deus, que andam distantes do Senhor, ó Pai. Ó Pai Santo, cure aqueles que estão doentes, ó Deus. Console aqueles que estão tristes, enlutados. Dê o pão àqueles que estão sem pão na mesa, Senhor Deus. Mas, ó Deus, faça somente tudo isso após o nosso arrependimento, Senhor Deus. Que haja, Senhor, um arrependimento verdadeiro,
profundo nos corações dos crentes de Itaboa, de Correias, que haja um arrependimento profundo e verdadeiro nos corações dos crentes de todas as igrejas locais ao redor do mundo. Que, Pai, os teus eleitos que estão no mundo deixem os seus prazeres, os seus vícios, deixem, Senhor Deus, a sua idolatria ao trabalho, Senhor Deus, e se convertam ao Senhor. Que esta mensagem chegue, Senhor Deus, a todos aqueles que forem da tua vontade, para que assim, ó Deus, possam se voltar ao Senhor, arrependidos dos seus pecados. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.